Então, esse é um curso que tem 5 encontros, tá? A gente dividiu cada aula num tema. Nesse primeiro encontro, eu vou dar conta um pouquinho mais sobre o que é o Aletheia, para vocês terem uma compreensão ampla, um cenário, não, um fundo, né? Porque eu vou estar abordando na temática específica, tá? Para aqueles que se comprometeram com o curso todo, né? Vocês devem ter percebido que os encontros são quinzenais, né? Eu vou, toda quinta-feira da semana que não tem aula, mandar para vocês um material de estudo. É uma forma de vocês poderem dialogar mais comigo e também aprofundar um pouquinho a compreensão do que a gente está abordando, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é o Aletheia, o que é isso que a gente chama de Aletheia, né? Eu gosto de ver o Aletheia como um campo ampliado de relação com a sensibilidade, um espaço de experimentação da sensibilidade, né? O que a gente faz é formar relações que têm como foco convocar o potencial ao trabalho de geração de consciência dentro de uma perspectiva de integração psíquica, né? Também é o desafio de se colocar à frente do desconhecido, o desafio de insistentemente se disponibilizar afetivamente ao desconhecido, né? O desconhecido ele cumpre um papel muito importante na proposta do método Aletheia. Na minha visão, ele é um dos agentes centrais da criação e um dos principais agentes de renovação da nossa dimensão afetiva, né? Eu costumo dizer que nós estamos ofertados ao desconhecido pela vida. Isso, para mim, seria uma dimensão muito originária, né, do nosso estar aqui. Então, o foco do Aletheia é gerar consciência de si, né? Da sua constituição afetiva, mas também de sua realidade mais fundamental, né? Então, eu, enquanto Mauro, enquanto indivíduo, eu tenho uma realidade afetiva que me diferencia, né? Cargas de significados e sentidos que me fazem ser uma singularidade, né? Então, na Aletheia, a gente começa abordando essa singularidade. Quais são os condicionamentos, quais são os impedimentos que, de uma certa forma, retém o meu potencial. Então, esses encontros, essas relações são uma forma de convocar o potencial, né, para novamente se revisitar essas dimensões de impedimento. A maior parte desses impedimentos, isso é o processo terapêutico, né, o campo curativo, são fruto de acontecimentos da nossa infância, né, e também, em grande parte, a maneira como nós nos adequamos sem nos colocar. Então, muito do processo curativo é novamente convocar uma pessoa a se colocar frente à sua potência, esse é o primeiro lugar, a intimidade, e depois se colocar à frente à vida. Na minha visão, a maneira, só um instantinho, a melhor maneira de você acessar a psique é com a naturalidade com a qual ela se mostra, que são nas relações. Eu percebo que nós somos seres de relações, nós somos seres relacionais. Então, eu acredito que o espaço da relação é o ambiente oportuno para você lidar com os seus impedimentos. Então, o Aletheia, ele acessa, né, a dimensão afetiva de uma pessoa, convocando ela a se relacionar, ou seja, no exercício de se relacionar. No exercício de se relacionar não só com o terapeuta. Então, a gente começa, né, na relação do eu com a sua intimidade e cada vez mais a gente vai convocando o praticante a se investir no desconhecido. Esse desconhecido, obviamente, os outros que, porventura, venham a se relacionar comigo, né? Isso necessariamente convoca uma pessoa a se abrir à diferença. Eu percebo que o nosso processo de diferenciação, em muitos sentidos, é uma abertura para a diferença. O ser humano é um ser aberto, ele é um ser inacabado, né? E isso dá a gente um senso de incompletude e, ao mesmo tempo, é o grande mobilizador da nossa busca de completude ou de integridade, né? Aí está a contradição fundamental do ser humano, né? Então, o Aletheia é um amplo exercício relacional que visa recolocar o corpo, né, ao reconhecer o papel do corpo enquanto primeiro lugar de organização da vida. O corpo enquanto primeiro lugar de reconhecimento da vida. Mas poderia pensar, é óbvio, né? Mas o óbvio muitas vezes é o mais esquecido. A nossa cultura de consciência, ela deslocou, né, o nosso senso de si mesmo de uma intimidade com o próprio corpo. Então, eu sinto que a gente precisa recuperar a intimidade com o corpo.
né? Na maior parte do tempo, a gente está ocupado, entretido com a nossa identidade, e muito desse contexto fica distanciado da realidade dos fluxos de vitalidade da presença. Então, é muito comum os praticantes que chegam, né? A gente tende a, como é que você está chegando? Como é que você está? Estou tudo bem. Né? A gente tem o nosso corrente moral, a gente se apresenta de uma forma educada, né? Natural. Só que muitas vezes a gente não se investiga, né? Por trás dessa forma genérica de se apresentar, existe um desinteresse pelo que está me acontecendo. O corpo ele está o tempo todo produzindo vida, né? Está mobilizando a vida de uma forma palpável. Né? Quando a gente fala de corpo, a gente está falando de algo concreto, de algo palpável. Então, não é vida num sentido abstrato, não é vida num sentido temático. É vida como acontece na presença, através dos fluxos de vitalidade que animam a minha consciência. Então, por incrível que pareça, se não existe algo extraordinário acontecendo, e geralmente algo extraordinário no sentido de uma estridência emocional, um estado de sofrimento, a gente não dá muita bola para o nosso corpo, não. E isso é a tragédia que os terapeutas acabam reconhecendo. A maior parte das pessoas só vai se interessar pela sua dimensão afetiva, pelo seu corpo, quando está sofrendo. Agora, isso é um indicativo de que o sofrimento ele foi sendo construído numa ilusão de liberdade, né? Que, em muitos sentidos, quando se desvela no processo terapêutico, vai dar indicativos de falta de cuidado, de falta de responsabilidade. Então, existe muito sofrimento que é autocriado. Né? Então, é esse contexto que eu abordo. Né? Então, dentro desse campo aberto de experiência da sensibilidade, a gente divide o método em dois aspectos essenciais: um aspecto curativo e um aspecto criativo. Né? Você só pode chegar nas dinâmicas criativas depois de ter passado pelos processos curativos. Tá? Essa é a ordem do nosso trabalho. Porque quando eu falo criativo, eu estou falando, na verdade, de fluxos de vitalidade muito intensos. Né? Então, para isso, você tem que ter a capacidade de suportar esses eventos, são eventos cíclicos, né? E, obviamente, ter estabelecido no seu cotidiano um bom diálogo, bons acordos que, de uma certa forma, acomodam o seu senso de si mesmo e que estão engajados na sua renovação afetiva. Tá? Porque o processo de criação sem o campo curativo seria a mesma coisa que a loucura. Né? O louco e o criador são imagens bastante parecidas. Né? Então, recuperar o papel de centralidade do nosso corpo, enquanto, no primeiro lugar, a gente precisa reconhecer e reverenciar a vida. A vida como se mostra em sua realidade sensível, em sua realidade emocional, através de uma dimensão absolutamente palpável. Tá? Então, para o proletário, o corpo ele tem um papel muito fundamental. A gente costuma falar que o corpo ele tem milhares de anos de experiência de vida vivida. Né? Porque quando eu falo corpo, eu posso falar corpo do mal, mas o corpo do mal é um corpo humano. Né? E o corpo humano tem milhares de anos de experiência. Ele tem essa forma, ele tem essas características, ele tem essa forma de ser, essa maneira de ser, ele tem esses agentes internos de organização que foram produzidos nesses milhares de anos de experiência de vida vivida. Então, o corpo é um grande problema, né, para o nosso senso de si mesmo enquanto eu, porque ele não está disponível só para o eu, ele está todo o tempo disponível para mim, mal, e disponível para o humano. E quando a gente fala humano, a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de uma coisa muito, muito, muito grandiosa. Obviamente, isso é uma realidade que me é inconsciente. Né? Então, proletéia, o corpo está a todo momento disponível ao eu, igualmente disponível ao humano. Né? É essa riqueza que a gente se empenha em abrir na Letéia. Né? E o caminho é a sensibilidade. Então, muito do nosso processo é um despertar da sensibilidade. Despertar das sensibilidades através do compromisso com as relações. Então, isso cria um solo que necessariamente contempla a capacidade do ego de se colocar à frente da vida. Né? Todo praticante regula a sua possibilidade e até onde está disponível a se investir. Então, basicamente, o que o nosso processo faz é reverenciar o processo de diferenciação. Na minha visão, o processo de diferenciação ele é uma proposta da natureza para nós, porque o ser humano ele sempre emergiu múltiplo, multifacetado, ele sempre é um contexto de diferenças, de diálogo com a diferença. Tá? Então, quando você fala de um ser humano, você está falando de um rosto, você está falando de apetites, você está falando de potenciais.
né? Hoje em dia a gente supervaloriza o processo de diferenciação, né? A produção de uma individualidade é a grande questão do nosso tempo. O que o Letéia coloca no seu aspecto curativo desse exercício relacional olha, produzir uma individualidade significa um senso de si mesmo que se sustenta, né? E muitas pessoas, estranhamente, estão criando vidas que não gostam de viver, vidas que se tornam becos sem saídas para si mesmo. Então, muitas pessoas estão criando vidas impossíveis de se viver. E isso é muito estranho. Isso é muito estranho, né? Grande parte disso, na minha visão, é porque a gente perdeu o corpo. O que muitas pessoas chamam de corpo, na verdade, é autoimagem. E a autoimagem acaba denunciando uma dimensão de banalização do corpo, né, e de objetivação do corpo, né? Então, a autoimagem, ela modela o corpo como se fosse um objeto, né, não vivo, né? Então, quando a gente fala corpo na Terra, a gente está falando dessa dimensão de vida que sustenta a minha consciência. Então, eu tenho o desafio de me relacionar bem com esses fluxos de vitalidade, de forma a dimensionar um senso de mim mesmo, né, sustentável, uma espécie de amor próprio e um asseguramento de conseguir me relacionar com a minha própria potência. Porque muito do sofrimento, o sofrimento ele tem uma beleza muito grande, uma beleza sombria, né? Beleza é um termo esquisito para fazer mesmo. Mas ele tem tudo a ver com você, e você não tem controle sobre ele, né? E se ele tem tudo a ver com você, por que você não tinha um diálogo com ele, né? Enquanto ele foi gradativamente se construindo e convocando você, né? Então, o estado de sofrimento, muitas vezes, é uma dimensão de convocação do ego de volta para casa, né? O que você estava fazendo que você não estava me organizando, né? Então, uma espécie de reclamação da psique, né? Batendo lá na porta do ego e falando, olha, você ficou muito tempo alheio, agora tem um volume de intensidade muito grande que você vai ter que interessar, né? E, geralmente, quando esses estados mais intensos, mais estridentes do sofrimento se colocam, depois de muito tempo de luta, né? Ou seja, depois que realmente a psique ela conseguiu gerar uma experiência avassaladora ao ponto de sobrepujar as defesas, né, e o controle da nossa consciência. Agora é estranho, porque muitas pessoas estão passando a vida lutando consigo mesmo. Não tem como você ganhar quando você está brigando com você mesmo, né? Mas às vezes a gente precisa de um tempo para se dar conta disso, né? O que o Aletheia fornece é um fenômeno, uma experiência sensível, né? Onde a pessoa vai se mover em acordo com o corpo. O que significa isso? Ela vai silenciar a vontade dela, né? Quem já trabalhou com a terapia sistêmica, seja com a constelação e outros processos da fenomenologia, sabe que o corpo ele não é mobilizado só pela vontade. Então, uma pessoa que vive um cotidiano de normalidade vive, em muitos sentidos, a ilusão de que só a vontade tem o direito de mover o corpo. Em muitos sentidos, é nessa direção que a gente tem que ir. Só que o problema é que a nossa vontade ela não é uma pura vontade. A nossa vontade ela é governada por uma série de padrões inconscientes, ela é governada por uma série de condicionamentos. Então, a nossa vontade, por si só, não é confiável. Isso, se você estuda um pouquinho, até mesmo no contexto da espiritualidade, você sabe há muito tempo. A vontade ela precisa estar dialogando com outros eixos, né, de obediência, com outras estruturas de obediência para desenvolver a sabedoria. Então, ela, por si mesma, ela pode não ser fonte de sabedoria, ela pode estar engajada num processo não integrativo, né? Então, o Aletheia se vale do corpo enquanto essa dimensão íntegra frente à vida. Por quê? O nosso corpo ele não perde a integridade por nenhum segundo durante a nossa vida. Nosso nascimento, a nossa morte, ele permanece íntegro, porque ele permanece a todo instante disponível à totalidade da experiência humana. O eu, obviamente, não. E nem deveria, né? Não tem o pressuposto que deveria, né? São campos diferentes de permissões durante a vida, tá? Agora, quando o eu ele se torna alheio demais ao corpo, alheio demais às suas próprias possibilidades, pouco permissivo, né, para se engajar em investimentos afetivos, para se organizar e se renovar, surge um problema muito grande. Sua própria vida entra em questão, né? Então, a gente se coloca em experiências que, novamente, que acordam a sensibilidade, né? Acordam para a consciência esse dinamismo que existe no nosso corpo e que a gente pode estar apartado, né? A gente pode estar realmente apartado na medida que a gente está ocupado com a nossa própria subjetividade, tá? Então, essa integridade do corpo, ela como é que eu vou falar isso? Ela não condiz com o senso de integridade do nosso eu.
Tá? O foco do Aletheia não é fazer essas duas dimensões serem concomitantes, eu não acho que isso seja possível. Mas, ao mesmo tempo, isso denuncia uma coisa muito interessante. Existe uma sabedoria do corpo que nunca vai ser uma sabedoria do eu. Então, como é que a gente acessa isso? Se silenciando. Então, como é que esses movimentos, né, que produzem esse fenômeno sensível brotam? Na medida em que o eu se silencia e começa a reconhecer e valorizar absolutamente tudo que está acontecendo no corpo dele. Então, ele sai do campo discursivo, do campo narrativo da consciência, ele novamente passa a participar da intensidade sensível que está mobilizando o corpo. Então, o Aletheia, na verdade, é um contexto de relações baseado nas trocas sensíveis e emocionais, não na realidade imagética da personalidade. Tá? Um exemplo bobo para isso, porque às vezes é difícil compreender, tem que experimentar um pouquinho mesmo, né? A gente vive no cotidiano dimensões da nossa personalidade. Eu quero algo, você quer algo, a gente já tem projetos, a gente se encontra, vamos lá tomar um shopping, né? A gente vai tomar um shopping para conversar sobre nossas férias. Então já tem uma temática, de uma certa forma, induz a nossa atenção em algum tipo de projeto, né? Projeto de desejo, projeção de futuro mesmo, né? Só que muitas vezes existe uma primeira fase desse encontro, que é como nós estamos nos impactando na presença. A nossa consciência sequer endereça isso. Sequer endereça. Como é que eu estou sendo impactado por essa pessoa nesse lugar? Se não for algo muito estridente, a gente não dá atenção. No método Aletheia, o praticante é chamado a sempre dar atenção a essa primeira fase, né? Ou seja, porque existe uma intensidade muito grande nessa dimensão sensível sendo trocada. Muito intensa, na verdade, essa realidade. E quando a gente está no contexto da personalidade, a gente pode estar, na verdade, abdicando do pertencimento e da participação em uma riqueza muito grande. Uma riqueza muito grande. Então, o foco do Aletheia é novamente aprofundar a consciência no pertencimento, participação, na realidade de intensidade que o corpo experimenta. E o corpo experimenta essa realidade de intensidade a todo momento. Por que ele experimenta essa intensidade a todo momento? Porque ele está organizando uma humanidade inteira. E porque ele também está participando da organização de uma humanidade. São duas coisas, né? A humanidade é uma dimensão íntima, todos os potenciais, e, ao mesmo tempo, uma dimensão humana ao qual me encontro inserido, né? Então, existe uma intensidade sempre presente no nosso corpo, só que a nossa personalidade está interessada naquela intensidade que vai ser produzida pela vida emblemática e temática. Nada de errado com isso, tá? É parte do nosso processo de diferenciação, ir em direção a algo e não a outra coisa. Isso é o que nos diferencia, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente está em busca de uma intensidade, algum tipo de experiência intensa da vida, né? O que a gente percebe é que essa experiência intensa ela já está em grande parte disponível em todo momento, só que não por essa dimensão emblemática e temática. Então, o que o Aletheia propõe é que você estabeleça um diálogo entre as direções que você adota no seu processo de diferenciação, os investimentos afetivos em determinada direção, mais um senso de pertencimento e participação bastante comprometido com a realidade que o corpo experimenta. Porque, na medida que a gente vive temas e emblemas, por mais que a gente persiga essas experiências pela seletividade das escolhas, raramente a gente tem essa experiência. Então, muitas pessoas estão padecendo porque o senso de valor dela, de valorização da vida, está muito restrito, está muito refém a imagens que raramente se experimentam. Então, isso, de uma certa forma, secou o nosso senso de habitação, né? O corpo ele está num diálogo profundo com todos os acontecimentos nesse caminho, nessa direção que eu adoto. E por estar nessa dimensão temática, emblemática, sempre projetada, né, eu acabo participando muito pouco dessa organização. O que é tão problemático nisso, né? Na medida em que a gente se relaciona, a nossa dimensão afetiva é mobilizada, né? É muito mobilizada, sabe? E nossa dimensão afetiva ela não é mobilizada só pelo que a gente quer, a gente gosta. Acho que todo mundo tem como reconhecer isso, né? Mas às vezes a gente está um pouco refém do que eu quero, que eu gosto, e a minha participação consciente é bem pouco nisso, né? A gente, inclusive, adotou muitos hábitos, né, excludentes, né? A gente vive muito gosto ou não gosto, né? O que, na minha visão, em termos de consciência, é uma dimensão bastante infantil, né? Amadurece, em termos de consciência, quem vai para além do gosto ou não gosto, né? Então, quando você é mobilizado e você não se interessa por como você foi mobilizado, você pode participar muito pouco do processo de organização dessa dimensão afetiva.
E, na minha visão, o encargo mais fundamental do ego é organizar a vitalidade. O trabalho do ego é organizar, é produzir consciência através de organização da vitalidade. Tá? Consciência que não é produzida no compromisso de organizar a vitalidade é o quê? É o quê? Na maior parte das vezes é narcisismo, é ocupação consigo mesmo. Tá? Então, parte do trabalho do Aletheia é, de uma certa forma, novamente convocar o indivíduo a produzir uma consciência que é comprometida com a organização da sua vitalidade, de forma que tenha um senso de si mesmo sustentável. E o que se mostra, na verdade, com o tempo, é uma capacidade cada vez maior de se investir no desconhecido. Tá? Então, sintetizando muito, isso é uma espécie de pano de fundo do que a gente faz no Aletheia. Tá? Por Aletheia é uma palavra de origem grega que eu me vali para conceituar o trabalho. Ela quer dizer não esquecimento, na verdade. Tá? Dentro do nosso processo, seria despertar essa sabedoria ancestral e instintiva do corpo, ou seja, essa sabedoria que não é uma sabedoria de eu, é uma sabedoria do corpo humano, por ter milhares de anos de experiência de vida vivida. Né? Então, e essa sabedoria nunca vai ser uma sabedoria de eu. A única maneira de você acessá-la é realmente se silenciando e ganhando uma dimensão de maior compromisso com o seu corpo implicado pela presença. O que isso traz é um grande problema, na verdade. Né? A gente não fugiu do corpo à toa. A gente fugiu do corpo porque ele morre. Ele morre. Né? Só por isso. Tá? Nada tão grandioso assim. Né? Agora, eu não quero morrer, e o corpo morre. E quem me mata, na verdade, é o corpo. Né? Não sei se vocês já se deram conta, mas o corpo é o assassino do eu. É uma maneira muito bonita de ver, mas às vezes ajuda a acordar para o problema. Né? Quem nos mata é o nosso corpo. Né? Isso é uma coisa que atesta a dimensão de integridade do corpo. O corpo permanece íntegro enquanto um agente da natureza, porque ele está o tempo todo disponível à finitude. E o eu produz consciência, produz identidade, em grande parte, rejeitando a finitude. Só que isso, em muitos sentidos, está fazendo a gente adoecer, porque a finitude ela não é um problema só futuro, ela é um problema presente. A nossa renovação afetiva precisa dos movimentos da finitude, a nossa renovação precisa da morte. É muito comum eu trabalhar no processo terapêutico, né, a reconciliação com a finitude, porque a gente vai se ocupando como uma maneira de não passar pela desconstrução necessária da renovação. Então, é muito comum no processo uma forte desconstrução. Né? A desconstrução é prima da finitude, né? Coloca lá nessa família aí, né? Então, o corpo, na medida que a gente se volta para o corpo, que a gente não produz, que a gente produz consciência, né? Novamente endereçando uma conciliação com o corpo e uma conciliação com a natureza, né? A morte se torna uma questão que precisa ser endereçada. Precisa ser endereçada no campo de significados, precisa ser endereçada no campo de sentidos, e aí mora o processo de diferenciação de cada um, mas ela precisa ser endereçada no lugar mais fundamental, que é o papel dela na nossa renovação afetiva. Agora existe movimentos da finitude acontecendo e eu simplesmente opto por não dar atenção para isso, né? E não só eu não dou atenção, como muitas vezes eu vou para a direção oposta. Eu rejeito esses movimentos, eu traio a minha real possibilidade e me coloco refém de situações porque eu não quero ter nenhum tipo de contato com a finitude. Então, eu venho percebendo como terapeuta que muitas pessoas estão adoecendo psiquicamente por conta de estarem, né, rejeitando essa dimensão tão vital da nossa integridade, tão necessária para a nossa renovação afetiva. Tá? Obviamente, nenhum ser humano tem poder sobre isso, é sempre o corpo que prevalece no final. Então, o que o Aletheia propõe é que se faça as pazes com o corpo, que se empenhe numa conciliação com a nossa condição humana, que é uma condição de nascimento e finitude. Isso é um dado de realidade comum a todo ser humano, né? Porque você tem um corpo, você vai morrer. Né? E também se empenha em se conciliar com a sua participação na natureza. Né? Um dos aspectos dessa integridade do corpo é que durante toda a nossa vida ele nunca deixa de ser um agente participante da natureza. Né? O que traz um passo seguinte nessa questão. Né?
Vida é sempre coletiva, não existe vida individual. A individualidade é uma perspectiva sobre a vida, mas a vida é uma ocasião coletiva. Ela surge enquanto uma dimensão coletiva. Então, é errado falar vida individual. Existe uma perspectiva individual sobre a vida, mas vida é uma instância coletiva. Tá? Então, o que o Aletheia vai trazer vai aprofundar esse senso de pertencimento e participação nessa coletividade, né? A coletividade humana e a participação do humano na natureza. Então, o sentido do Aletheia é o sentido de pertencimento, participação na vida e de conciliação com a natureza. Essa é a nossa proposta. Tá? A maneira de fazer isso é novamente convocando o eu para produzir consciência em acordo com o corpo e se entregar em confiança no sentido que o corpo traz. O sentido do corpo é a finitude. O sentido do eu, muitas vezes, é algum tipo de narrativa, aí está o problema da criação, como uma forma de lidar com isso. Né? Tá? Então, aletheia é um termo que a gente usa para essa sabedoria ancestral e para essa inteligência instintiva que é própria do corpo. Então, a gente vai convocar um instinto de volta para fazer parte de nossa existência. Por que o instinto? O instinto ele é versado na preservação da vida. Né? Ele é aquela parte nossa que está engajada em preservar a vida. Então, o aspecto curativo do trabalho na medida em que a pessoa é reapresentada ao corpo e se espacializa os seus impedimentos, ela tem que fazer um novo acordo com as suas potências, que ela produza um cuidado que seja capaz de acolher as próprias questões. Né? Então, o cuidado é o grande desafio do começo do processo, e o nosso cuidado, por mais que tenha dimensões que nos são comuns, ele também é um agente da nossa diferenciação, porque o nosso processo de diferenciação ele prospera na medida em que a gente se investe afetivamente, é onde a nossa humanidade ganha a sua dimensão mais bela. Né? A diferença entre sobreviver e viver. Né? Quando a gente fala vida, a gente está falando de uma dimensão de investimento afetivo que é característica de cada um de nós, é diferente. Tá? Então, a produção desse cuidado é novamente redimensionada num compromisso de obediência com a real possibilidade que é aquela que o corpo apresenta. Quando a gente fala de vida fluindo pelo corpo, a gente está falando de cargas sensíveis emocionais, que tem qualidade e tem intensidade, isso não é abstrato. Né? São sensações e emoções que geram a minha animação. Então, você tem como reconhecer como a vida está acontecendo para você agora, a qualquer momento, porque você tem um corpo produzindo status, né, de reconhecimento. Então, esse é o primeiro desafio do praticante do método Aletheia. A pergunta quem sou eu agora. Né? Quem sou eu é uma pergunta grande, né, dentro da filosofia. Né? E o ideal é que ela, por mais que a gente se empenhe em responder ela, que ela permaneça aberta, né? Que ela seja uma eterna pergunta, né? Para que a gente continue bastante engajado no processo de criação de si. Eu acho que o ser humano é um ser de criação, a gente cria uma individualidade, esse é o primeiro lugar da nossa criação. Né? Agora, quem sou eu agora é uma dobra mais íntima, né? Ou uma dobra que revela a realidade da nossa intimidade. E a realidade da nossa intimidade é de fluxos de vitalidade que são, sim, reconhecidos. Então, você tem como saber quem é você agora, porque você tem um corpo. E, na medida em que você faz isso, novamente, ou, na verdade, você é convidado a sair dos refúgios subjetivos, né? De volta a um acordo com a presença. E a perceber que dinamismo está sendo produzido por esse lugar e pelo encontro com essas pessoas. Então, um senso de si mesmo participativo da realidade da presença. Então, no Aletheia, todo mundo volta a produzir consciência em acordo com a realidade da presença. Né? A gente sabe que o que a gente sente, em muitos sentidos, é o que mobiliza o nosso passado. O passado, na terapia, é dinâmico. Né? Ele não é algo que passou. Né? Quando a gente sente algo, mobilizou quem eu me tornei, com quem eu convivi antes de estar com fulano de tal. Né? Toda a minha experiência de vida, de uma certa forma, é mobilizada. Então, o próprio Heidegger vai colocar isso na medida em que ele vai falar das estases do tempo, de passado, futuro e presente, no contexto do ser e tempo. Então, essa primeira estase é exatamente o sentir. E o sentir é o dinamismo do nosso passado, né? Dialogando com a gente. Então, o tempo todo, né, a nossa dimensão afetiva está sendo mobilizada por quem a gente encontra. E quando a gente está nessa dimensão temática e emblemática, a gente está participando muito pouco
dessa realidade da vida. Valorizar essa realidade seria o primeiro desafio. Para ter um senso de si mesmo em produção de valor mais íntimo e mais dentro do cotidiano, menos projetado, né, em emblemas e temas. Esse é o grande desafio que a gente coloca. Tá? Porque você percebe que hoje em dia o corpo tem essa intensidade, como eu falei antes, né? E ela é uma característica do corpo humano. E a gente está em busca de uma experiência intensa de viver através de projetos de desejo, né? Tudo bem. O ideal é que ambos dialoguem, porque se no seu projeto de desejo você se violenta, é muito provável que você não encontre satisfação. Isso está sendo muito comum hoje em dia. A gente normalizou uma violência muito grande com o nosso corpo, e muitas pessoas vão em direção ao que querem e não conseguem encontrar a satisfação. E aí começam a produzir intensidade por meios compensatórios. E muitas vezes essa dimensão compensatória compulsiva se torna um processo de autodestruição e não um processo de criação. E isso, infelizmente, está se tornando uma dinâmica muito comum no nosso tempo. Na minha visão, é um sintoma da perda de integridade do corpo, da perda de contato e compromisso com o corpo, que dá notícias dessa experiência intensa. Então, você pode produzir intensidade de uma forma artificiosa, ou você pode reconhecer a intensidade que está sustentando a sua consciência a todo momento e sim colocá-la num diálogo com uma direção que você sente que te é favorável ou oportuna. Aí estaria, na minha visão, uma característica de um processo de diferenciação que contempla a integração psíquica. Essa é a questão que eu até abordo. Tá? Vou tentar falar um pouquinho mais devagar porque também estou indo rápido. Vamos lá. Segurar o trem. Então, estou dando notícias do que seria o aspecto curativo desse exercício relacional. Tá? Então, convocar a potência ao trabalho através de experiências sensíveis e emocionais, não relações de personalidade. Tá? O aspecto criativo, ele já é um desafio de outra ordem, né? Porque nossas potências, potência precisa virar consciência, na minha visão. Quando potência não vira consciência, ela não descansa. Né? Então, quando a gente não produz consciência, né, comprometido com organizar a nossa potência, a gente continua, de uma certa forma, implicado. Ou a gente estabelece dívidas com a gente mesmo, no próprio recolhimento da potência, na medida em que a gente se relaciona por uma distância afetiva. Existem distâncias que a gente adota da gente mesmo. Né? A gente não adota distância só dos outros, a gente adota distância em relação a gente mesmo. Tá? Agora, esse potencial distanciado é muitas vezes que vai se projetar no espaço pedindo ser consciência através das relações. Né? E a gente vê isso muito, quem trabalha com o campo, né, com a fenomenologia, percebe que as nossas partes negadas, elas não vão para a nuvem, elas não vão para um lugar abstrato. Não, elas vão tensionar as relações. Né? Então, isso também traz notícias de uma coisa muito interessante, né? Porque nessa era de indivíduos, né, que é uma era recente, a individualidade é um problema muito recente na história da humanidade, né? A gente fica um pouco iludido de que o que eu faço é problema meu, eu vivo a minha vida, é problema meu. Isso é uma doce ilusão, não existe isso. Seria ótimo, né? Uma fantasia que a gente se encontra para ter uma ilusão de que liberdade é fazer o que quer na hora que quer. Ou seja, não está engajado no exercício de liberdade e, por conta disso, ciente das condições dessa liberdade, porque não existe liberdade sem condições. Se você não sabe as condições da sua liberdade, você não tem como estar num exercício de liberdade. E aí sim, a liberdade vai ser algo buscado, o que é um ótimo subterfúgio para sempre estar distanciado de si mesmo. Né? Então, essas distâncias afetivas são um grande problema. E quando a gente novamente coloca o corpo, dá centralidade, o papel de centralidade do corpo, ele apresenta as potências negadas, o que se chama sombra. Né? Agora, a experiência com a sombra raramente é uma experiência agradável. Né? Porque, geralmente, a potência negada ela é uma parte nossa faminta. Isso é muito bem relatado no processo curativo. Né? Essa parte que você está matando de fome, quando você fizer contato com ela, ela vai atacar você. E ela vai, de uma certa forma, tentar se alimentar de você, ela vai devorar você. Aí você fala, meu Deus, isso é parte do processo curativo, você precisa se permitir passar por isso. E é o que se chama de desconstrução. Né? Então, começa a estabelecer um novo diálogo entre a consciência que se constituiu alheia à própria potência, geralmente uma consciência evadida, e por conta disso, com fortes demandas de legitimação externa,
e com forte demanda de apoio afetivo dos outros, né? Aquilo que não se sustenta se apoia, você poderia dizer dessa maneira, né? Então, quando a pessoa novamente faz contato com o seu fluxo de potência, vem essa dimensão sombria que, de uma certa forma, nos ataca, né? Mas isso é uma parte muito bonita do processo e é exatamente onde uma pessoa é desafiada a fazer um novo acordo com o seu corpo, a fazer um novo acordo com a sua vida, né? Porque você pode se diferenciar em acordo com o seu corpo ou não. Isso é possível sim. Sabe? O processo de diferenciação não é qualquer coisa, porque qualquer coisa não serve para o ser humano. Qualquer coisa é exatamente o abandono do processo de diferenciação. Em momento algum, a gente pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, enquanto indicativo de não significados e não sentidos. Não, a gente diferencia se investindo efetivamente, produzindo significados e indo em direção a sentidos. Então, qualquer coisa não serve. Não serve. Né? E o que eu percebo é, sem essa referência do corpo e das cargas, dos fluxos de vitalidade que nos sustentam, dando notícias da minha real possibilidade, eu me visto muitas vezes pouco reverente àquele que eu sou. Então, esse acaba sendo o caminho gradual para você ser governado pela falta e o caminho gradual para você ir perdendo uma referência de satisfação. E aí, muitas vezes, a busca, que é uma palavra que a gente tende a achar sempre legal, ela acaba sendo uma camuflagem para a projeção da distância de si mesmo. Tá? É muito comum pessoas que se dizem buscadoras, né, quando você traz o corpo para trazer esse fenômeno, você está chamando de busca um gerenciamento à distância do seu potencial. Né? Porque se cessar a busca e vier para a intimidade, a experiência ela não é nada agradável. Tá? Então, às vezes, a gente tem subterfúgios, né? Disfarces para nossa exclusão. Né? E isso tudo o processo traz à tona. Né? Por conta dessa integridade que o corpo tem e o ego perde. Tá? É muito comum a gente se refugiar porque a gente está sobrevivendo afetivamente, né? De uma certa forma, respondendo a demandas que foram avassaladoras, a machucados. Né? Então, a gente não se refugia na subjetividade à toa. Né? E por isso que o processo de resgate desse exercício de consciência precisa ser um processo cuidadoso e amoroso. Né? Tá bom? Então, o aspecto curativo diz respeito a isso tudo. O aspecto criativo já né, um estímulo ao investimento de si na diferença, um estímulo ao investimento de si no desconhecido. O que traz à tona a questão do medo. Nós sentimos medo porque estamos ofertados ao desconhecido. Agora, o Aletheia ele se divide em três dimensões, o que seria o desenvolvimento da capacidade, ou seja, acordar a sensibilidade do corpo, essa sabedoria instintiva ancestral. Seria uma proposição ética que institui um exercício relacional. E a gente tem esse propósito de conciliação com a natureza. Então, são essas três dinâmicas que um praticante pode dialogar em exercício dentro do nosso espaço. Tá? A nossa cultura de consciência, de uma certa forma, vilanizou algumas emoções. A gente tende a vilanizar a tristeza, a raiva e o medo, de uma forma mais evidente. E, geralmente, são elas que vão levar a pessoa a fazer terapia. Né? Então, a gente tem essas emoções, a gente tem todas as emoções, não porque a gente quer, a gente tem porque a gente precisa. É meio óbvio, mas às vezes a gente precisa falar isso. Né? Você não tem uma emoção porque você quer, você tem porque você precisa. Né? Você precisa dela porque ela é um agente de organização. Então, quando você está implicado com uma emoção, você está sendo organizado. Isso merece respeito. Né? E, às vezes, a gente tem uma série de conflitos internos, né, rejeitando essa dimensão de organização emocional. Né? Isso consome muita vitalidade, isso gera autocentramento, isso gera autoenvolvimento. Então, muitas pessoas estão lutando com as próprias emoções e, por conta disso, não estão reconhecendo que essas emoções, essencialmente, estão a serviço dela. Porque nenhuma emoção surge arbitrariamente. Não existe arbitrariedade no corpo. Não existe arbitrariedade no corpo. O que você está sentindo sempre tem pertinência. Sempre está dialogando com algo, sem exceção.
Aí está um indicativo muito interessante do que pode ser uma ocupação consigo mesmo, né? A gente pode ficar refugiado na nossa subjetividade e o tempo parece que não passa, né? Pode passar anos iludido, né? E o tempo passa rigorosamente todo dia para o corpo. Ele insiste em envelhecer, ele insiste em dialogar com a natureza, né? Então, a nossa subjetividade pode ser um refúgio narcísico muito danoso, né? Para o nosso processo de realização, tá? À medida em que o corpo volta a ter um diálogo intenso com a nossa consciência, a gente fica menos tempo capturado por esses refúgios, sabe? Isso é uma coisa importante, tá? Então, cessar essa luta com as emoções é parte do nosso processo, de forma que você novamente possa reconhecer o que a emoção está organizando, né? E que você possa participar disso ao invés de lutar com isso. Então, as nossas emoções, elas podem amadurecer, mas não necessariamente elas amadurecem. E uma emoção, para amadurecer, ela precisa de experiência de vida, né? É assim que a gente amadurece. Experiência de vida vivida. Ler, pensar é maravilhoso, mas não amadurece a gente emocionalmente. Você precisa experimentar algo para amadurecer emocionalmente. Por isso que eu percebo que o melhor caminho para você se integrar é se relacionando através de um senso de cuidado. Um cuidado consigo e, por sermos seres relacionais, né, um cuidado com o outro, né? Quando você pensa consciência, você não pode ficar restrito tão somente aos contornos individuais, até porque a nossa individualidade é produzida no atravessamento com a diferença, né? A gente é indivíduo porque eu me relaciono com fulano e não cicrano. Eu sou indivíduo porque eu vou para aquele lugar e não aquele outro lugar. Então, a minha individualidade é como eu espacializo a minha psique no mundo. E o mundo não é uma tela em branco e eu não vivo sozinho, não é? Porque às vezes a gente acha que a individualidade é algo só meu. Não, é algo partilhado, né? Essa dimensão coletiva da vida, ela traz a consciência de que você produz individualidade partilhando a vida, né? Dialogando com os outros. Né? E esse é um aspecto fértil do corpo, né? O apetite do corpo pela diferença me parece ser avassalador. E muitas pessoas se tornam rigorosas demais, reféns demais de um projeto de desejo, que aos pouquinhos não vai gerando nutrição, né? Então, na medida em que a gente volta a participar com maior consciência do corpo, a gente vai percebendo como ele está num amplo diálogo sensível com a diferença, né? E muitas vezes ele sensivelmente ele está se relacionando com uma pessoa que ele não perguntou onde mora, qual é o seu nome, quanto você ganha, né? Você vai no ponto de ônibus, seu corpo está se relacionando com a pessoa do lado, desculpa, né? O seu eu não, mas o seu corpo está, né? Você está sendo afetado por aquela pessoa e você está afetando ela. Não dá para fugir disso. Isso é uma realidade do próprio psiquismo se estabelecendo, né? Só que a gente pode ficar tão apartado disso que eu só vou reconhecer aquilo que diz respeito ao meu eu diretamente. E a gente acha que isso é bom, mas isso não é bom, não. Isso é uma pouquíssima, uma paupérrima participação na vida, né? Ao mesmo tempo, eu estou falando que você tem que se entreter totalmente com tudo que te mobiliza. Não é esse sentido. É mais algum nível de contato com a experiência presente, né? Ela é muito importante. Até porque isso dá notícias de uma questão muito interessante, né? Muitas coisas importantes que nos acontecem não foram escolhidas por nós, foram eventos que chegaram até nós, né? Não foram atributos de escolha, né? Por mais que a gente deva, sim, tornar a nossa escolha a força maior do nosso processo de integração e realização, a gente também precisa contemplar um senso de participação, aonde muitas das coisas importantes que me aconteceram e me acontecem porque eu participo e não porque eu escolho, né? Dois movimentos fundamentais do humano, nascimento e morte, são dimensões participativas. O que eu quero dizer com isso, né? A cultura de consciência ocidental ela é viciada em determinação, em poder de escolha. A gente fala de escolha, a gente celebra a escolha, a gente quer escolher tudo, a gente customiza, a gente personaliza. Isso é a noia do nosso tempo, né? E a gente tem a ilusão de que sempre que a gente fizer isso é bom. Não necessariamente. Então, o que eu tenho percebido é que a gente está um pouquinho, como se diz, desigual, ou seja, um senso de determinação a qual a gente se interessa bastante, ele vai se tornando muito seletivo, muito aguçado, né? Customizar, 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 mas um abandono do senso de participação. Então, uma pouca participação em si, no próprio corpo, até mesmo um senso de pertencimento e participação na própria vida, e muitas vezes nas relações, é uma degradação dos contornos relacionais, muitas vezes por conta disso.
Então, a grandiosidade do ser humano é uma dimensão participativa, que não vai ser participativa, que é participativa, porque eu estou participando de uma organização humana e da organização de uma humanidade a toda segunda medida. Obviamente, isso é inconsciente. Então, na minha visão, o campo criativo é exatamente uma capacidade de se aprofundar nessa dimensão inconsciente, participativa, original do ser humano. Então, o que seria o que Jung chama de inconsciente coletivo. Tá? Então, só para dar alguns parâmetros do que a gente aborda. Tá? Eu vou começar aí agora em direção ao tema, né, desse encontro, mas eu queria dar um pouquinho esse cenário de fundo. Durante o curso eu vou aprofundando um pouquinho dessas coisas que eu joguei, né? Joguei um monte de coisa aí, depois a gente vai pegar de volta e vai dar uma aprofundada, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... Então, nosso tema hoje, né, são 3 temas, na verdade. Exercício humano de diferenciação. Né? Exercício humano, né? É importante demarcar o que a gente chama de humano, né? Porque humano é algo muito grande, né? Quando você fala humano, não necessariamente é o que eu concebo ou declaro como humano. Tá? Para o Oleté, é um problema você nomear o humano enquanto um projeto de um homem e um projeto de mundo para esse homem. Né? Por quê? Se você estudar a história, geralmente quem fez isso aniquilou a diferença. Sem exceção. Sem exceção. Pessoas muito bem intencionadas, sociedades muito bem intencionadas, religiões muito bem intencionadas, aniquilaram a diferença quando tinha um projeto de homem e um projeto de mundo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, para o Aletheia, a gente precisa refrear essa dimensão. Ou seja, o humano não pode ser um projeto, né? Ele precisa ser um exercício. E o que significa isso? Que humano, esse que eu sou e aquele com quem eu me encontro. Isso é absolutamente palpável, isso não é projetivo, isso não é utópico. Se eu estou com vocês, o meu desafio é reconhecer essa humanidade que eu experimento. Então, quando a gente fala de exercício humano, até a gente não está falando, a gente vai trabalhar para um dia todo mundo ser feliz. Deus me livre, espero que isso nunca aconteça. Tá? Porque quem se opor a isso geralmente vai ser aniquilado em benefício da felicidade. As pessoas fazem isso no resto da história. Né? Então, essa segmentação, né, uma codificação do que merece ser valorizado no humano, por mais que numa primeira camada pareça algo óbvio que a gente deva fazer, é de uma violência tremenda. É uma espécie de higiene que a gente quer fazer, uma brincadeira de Deus com a nossa humanidade. Então, nós abandonamos o corpo porque nós rejeitamos muitos aspectos da nossa humanidade. O que a Aletheia propõe é exatamente parar com essa violência. Primeiro, se dando conta dela, onde você é violento e como você é violento com a humanidade que flui na sua intimidade. Né? Para o Aletheia, esses fluxos emocionais eles são forças da natureza, porque o corpo é um agente da natureza. As emoções elas não são coisas abstratas, elas são fluxos da vida, são fluxos da natureza. Né? Então, quando eu estou em conflito com a emoção, eu estou rejeitando vida, eu estou indo em direção ao cadáver. E a maior parte das pessoas não percebe isso, porque vida não é algo abstrato, vida é isso que está acontecendo aqui agora também. Estando triste, estando alegre, estando raivoso, isso é vida, né? São faces da vida. Então, novamente, a gente precisa recuperar que isto que está acontecendo é vida. E vida tem muitas faces. Tem muitas formas de ser na intimidade. Não só na expressão, no cultivo de consciência individual e nas culturas, né? Porque consciência é algo que se cultiva. Consciência é cultivo da vitalidade. Né? Nós cultivamos a vitalidade produzindo indivíduos. Né? Um grupo de pessoas produzem cultura. Né? E o ser humano vem fazendo isso há muito tempo. Sabe? Então, as emoções são forças da natureza que, quando fluem através de nós, nos sustentam. E a gente pode estar numa relação muito violenta com elas. Tá? Então, o exercício humano é um exercício de engajamento com essa realidade de fluxo que se estabelece na presença, seja confortável, seja desconfortável. Para, de alguma forma, o nosso senso de si mesmo, que a gente chama de eu, ter um diálogo com essa figura do enquanto participante da natureza. Porque, novamente, você precisa da tristeza. Você precisa que a tristeza amadureça para ela ser um recurso quando ela for necessária. Porque quando isso não acontece, eu começo a evitar o próprio amor. Você se abre para o amor, você se abre para a dor.
O amor não enquanto qualidade, mas enquanto reunião de qualidades, no processo de integração, precisa ver o amor enquanto um exercício de integração, a capacidade de reunir, né? Não tem relação amorosa que não tenha raiva, tristeza, alegria, medo, né? A gente transita por isso, é natural. Se você observar um pouquinho, é natural. Então, você nunca sentiu raiva da pessoa que você ama, desconfio que você seja um pouquinho doente. Não é saudável, né? Porque até o que muitas vezes diferencia, né? Evita os fusionamentos. A raiva é um agente muito importante da diferenciação. Ela faz com que a gente não se fusione. É muito comum que casais que aniquilaram a raiva dentro da relação, no exercício da relação, sejam separados por ela, porque eles se fusionaram. Eu já trabalhei muito isso. Casais que se fusionam, o legado vai ser de raiva, porque a raiva está falando, eu sou um e você é outro. Né? Existem dois na relação, não uma amálgama. Né? Então, todas as emoções servem a vida, mas elas podem estar capturadas por eventos da infância, por dores do passado, né? Elas podem estar comprometidas mesmo no sentido da nossa disponibilidade. Então, na Aletheia, toda emoção ela tem o direito de te organizar e ela deve ser uma ponte relacional para o outro. Isso é o caminho para a roda de cura, que tem os dois primeiros trabalhos da roda de cura, são honestidade e autenticidade. Quando a gente fala honestidade, a gente na Aletheia não está falando falar a verdade, quer dizer, averiguar a realidade. Tá? A capacidade de averiguar a realidade íntima. A honestidade é o problema do eu com a sua potência. É reconhecer, estou triste. Sim? Isso é honestidade. Tá? Autenticidade é isso transparecer e alguém reconhecer. A psique, ela demanda reconhecimento. Enquanto algo não é reconhecido, não descansa. Então, esse nosso mau hábito de sistematicamente criar uma persona falsa, que está o tempo todo engajada em esconder e não revelar, é algo muito grave que a gente está fazendo. Está levando muitas pessoas ao adoecimento. Se você está triste, é natural que uma lágrima saia e que o outro veja você triste de alguma maneira. E isso é a realidade da relação do encontro, isso é a vida acontecendo. E isso tem um porquê. E na medida em que esse porquê é admitido e isso é contemplado, esse é o sentido amoroso das relações. Então, muitas vezes a gente não está engajado na realidade das nossas emoções porque a gente está traindo, na realidade das nossas relações, porque a gente está traindo as nossas emoções, a gente não está se mostrando. Aí depois a gente não se sente visto, a gente começa a cobrar e reclamar, você não me vê, o tempo todo você não está se mostrando. Né? E são maus hábitos que a gente assimilou, muito comuns hoje em dia na problemática dos casais. Sabe? Então, esse compromisso de honestidade e autenticidade, se existe, né? Se eu estou implicado pela tristeza, meu compromisso vai ser uma expressão que, de uma certa forma, dá notícias da tristeza, porque ela não é uma arbitrariedade, ela está ali por um motivo. E parte do meu trabalho é ganhar consciência desse porquê. E com a consciência desse porquê, investir num para quê. Né? Aí está o sentido do processo de diferenciação. Tá? Então, o exercício humano, porque a nossa humanidade é uma experiência sensível a todo instante, ela tem como dimensão fundamental para todo mundo o corpo humano. Né? Seja que etnia for, de que cultura você participe, existe um corpo humano. Um corpo humano submetido ou obediente às mesmas condições fundamentais. Existem as condições da cultura, aquelas do indivíduo e aquelas que são próprias da natureza. Todo indivíduo humano está submetido às mesmas condições fundamentais do ser humano. Então, como o corpo humano talvez seja o grande ponto de encontro confiável para a gente reverenciar a vida. Só que esse é um grande problema, né? Porque para você reverenciar a maior diferença, que provavelmente é aquela que mais te impacta e conflita, porque ela não valida toda a sua codificação de significados, muito pelo contrário, ela pode ser um opositor em relação a isso. Então, o que vai inibir você de aniquilar ela é exatamente você reconhecer que ela tem o direito à vida porque ela está sustentada por um corpo humano. Só que esse é o sentido da nudez. É um se despir. Né? Eu sou o que sou porque, sim, faço o que faço, mas sou sustentado por um corpo humano. E aquele desgraçado ali que eu não gosto e que faz coisas que eu abomino, também é. Isso me coloca um problemão. Né? Me coloca um problemão. Me coloca um problemão. Né? Né? Ou seja, o direito de vida dele não é um poder meu. A gente nunca vai nessa direção. Em algum momento, a gente aniquila a diferença. Aniquila a diferença.
E o que caracteriza o humano é exatamente essa constituição das diferenças, né? Então, me parece que se a gente se interessa na vida, e é uma vida humana, em algum momento a gente vai ter que dialogar com o mais diferente. Dentro desse cenário, o mais diferente representa a maior oportunidade. Né? Por quê? Ele porta uma experiência humana que eu não tenho. Não é a experiência humana que eu vivi. Ele dá notícias de que não existe uma forma certa de se viver. Né? É louco, a gente passa um tempão brigando, né, com um tal de certo, só que não existe essa forma certa de viver. Todo outro é prova disso. Todo outro é prova disso. Tem muita gente sofrendo muito porque está tentando encontrar o certo para a sua vida. Você pode se aproximar do saudável, isso sim, sim, porque o organismo tem uma dimensão de funcionamento mesmo, né? do são também. Né? Agora, o certo, não. Não existe esse certo validador de toda a experiência humana. E, geralmente, esses donos da razão, os portadores da certeza, são os maiores tiranos que a gente teve na nossa história. Tá? Muitas vezes eles estão inebriados, né, da própria razão. Então, esse é um caminho perigoso que, historicamente, a gente insiste em fazer. E ele dá indicativos de uma rejeição ao corpo, né? E a este corpo que se presta a tantas experiências de diferença. Então, no Aletheia, a celebração dessa diferença é o caminho de conciliação com a nossa natureza. Tá? Então, por isso, o exercício humano não é um projeto de um homem, um projeto de mundo. É o humano que eu experimento e aquele que eu encontro. É esse que eu tenho que estar interessado o tempo todo. Então, a gente traz de volta para uma relação de intimidade, não para uma idealização. Tá? Esse é o exercício humano que o Aletheia coloca, e isso é uma prática de cotidiano, que todo mundo pode fazer. À medida que você fizer, você vai engajar em muita coisa. É muita coisa. Tá? Muita coisa. Primeiro, porque você vai reconhecer aquilo que a gente falou, que eu falei agora há pouco, né? Que muitas vezes eu sou mobilizado sem querer, sem eu ter permitido, né? E muitas vezes eu sou mobilizado de uma forma desconfortável, mas ainda assim eu tenho o dever de organizar essa vida que me foi mobilizada. Porque para pensar, né? Você é mobilizado de uma forma desconfortável por alguém. O seu corpo já se engajou, né? Ou seja, se você sentiu, é um indicativo que você já se relacionou. Vocês já deram conta disso? Já houve uma relação, já está em relação. Você está sentindo. Aquela pessoa já entrou em você, já mobilizou você, né? Já mobilizou. O que você vai fazer? Você não vai se interessar por isso? Olha o absurdo que é você não se interessar por isso. Esse deveria ser o artigo do nosso maior interesse. Né? E o desconforto, para quem é terapeuta, sabe que o desconforto ele é a grande abertura para a diferença. É o grande relativizador das defesas. E isso é um problema do nosso tempo. A gente normalizou um estado de conforto, né? E asseguramento que é muito alheio, né? Que vai tornando a gente passivo, vai fazendo a gente ser ressentido do esforço. E a gente está muito pouco tolerante à dor e ao desconforto. Então é necessário acordar para essa camada. Se mobilizou você, se você está sentindo algo, o seu corpo já chafurdou com aquela pessoa. Já teve uma ampla troca. O seu desafio enquanto habitante desse corpo, é se interessar por isso. No mínimo. No mínimo. No mínimo se interessar por isso. Uma parte sua já se relacionou. Então, a gente tem uma estrutura muito excludente, né, em relação ao nosso corpo e a diferença que nos afeta. E é assim que a gente vai perdendo a fertilidade. A gente vai perdendo a fertilidade. Tá? A perda de fertilidade é por conta do nível de exclusão que a gente vai adotando no rigor de uma forma de ser, camuflada pelas nossas certezas, legitimada pelas nossas razões. Então, todo o outro é um opositor natural. E, por ser assim, ele convida a gente ao amadurecimento. Né? A gente amadurece porque a gente não consegue se dar plenamente. Só uma criança acha que deve e pode fazer o que sente vontade na medida que faz vontade. O adulto é aquele que sente algo e vai ter que dialogar com alguém para se colocar. É óbvio, né? Então, a gente tem muitos adultos ressentidos, porque ficaram cristalizados numa dimensão de infância afetiva, que tem uma ilusão de que liberdade é fazer o que quer, na hora que quer, e o outro que se ajeite. O outro que se ajeite. Não é possível isso, né? Então, todo o outro é um opositor natural, porque a minha intensidade vai ter que dialogar com a dele, ele vai ser um impedimento para a minha atuação plena.
E é nesse impedimento que surge o diálogo relacional, que surge a terceira coisa, nós. Se não tem isso, não tem nós. Tem egocentrismo, tem autocentramento. Né? E todo outro, de uma certa forma, é um objeto a qual eu usufruo e descarto, que é uma coisa muito comum hoje em dia no nosso tempo. É um indicativo bastante evidente da banalização afetiva e da banalização das relações. Tá? Então, no Aletheia, a gente reconhece que o outro é um opositor natural. E a relação é viva enquanto ele consegue reter esse papel de ser desconhecido por mim. Porque a gente também tem uma ilusão de que a gente conhece as pessoas, que a gente se conhece com as pessoas. Você não pode se conhecer totalmente, você nunca vai conhecer outra pessoa totalmente. E geralmente, quando isso acontece, é onde a relação começa a padecer. Então, na medida em que o desconhecido permanece vivo, ou a investigação, ou o interesse, ou a abertura para ele continua vivo, há fertilidade. A fertilidade. Isso é muito característico dos problemas do nós. Né? O problema original do nós, para todos nós, eu já estou falando um pouquinho da roda de cura. Tá? Depois eu vou trazer uma imagem. É melhor trazer a imagem para vocês agora. Deixa eu botar aqui, peraí. É isso aqui. Tá? Isso aqui já é uma espécie de um diagrama da roda de cura. Vocês estão vendo alguma coisa? Deixa eu ver. Tem coisa aqui na minha frente. Foi para uma... Essa é uma roda de cura. A roda de cura é um processo de geração de consciência, tá? Que está fundamentada na experiência dos nativos norte-americanos. Tá? Eu tive uma boa experiência com eles e, na verdade, uma estrutura que eles fazem para dialogar com o lugar. Né? É uma experiência muito bonita, na medida em que existe um senso muito aguçado de pertencimento e participação, de intimidade com o lugar, né? Não só no que se produz em termos de cultura daquela tribo, daquela sociedade, mas até mesmo na relação com o espírito. Eles não perdem intimidade com o espírito. Então, muitos agentes, né, de demarcação da roda de cura, né, o sul, o oeste, o norte, o leste, vão ter animais, vão ter montanhas, que são aspectos do lugar. Então, eles declaram a imensidão atravessando a experiência que eles têm. De uma certa forma, a nossa espiritualidade se tornou uma coisa distanciada e abstrata. Ela não tem essas referências do lugar. E por não ter a referência do lugar, ela facilmente se perde num lugar bastante inebriado de distâncias subjetivas, sabe? Então, aqui a gente tem um diagrama da roda de cura já dentro de uma linguagem mais da psique, né? Então, o sul ele estaria relativo ao exercício de honestidade, como eu estava falando um pouquinho antes para vocês, que é reconhecer como eu me sinto, quem sou eu agora, né? Estou triste, estou alegre, estou em relação do ego com a sua potência, tá? O tu ele já seria o oeste na roda de cura, que é como eu me relaciono com o outro, como o outro me implica e como eu estabeleço vínculos com esse outro. Aí você já tem o desafio da autenticidade, tá? Como eu sou reconhecido, né? E como eu, por conta disso, produzo relações, contextos nós, né? Se você tem duas pessoas, você já tem um nós. Nós é uma terceira coisa da relação, né? É muito bonito. O nós ele não é meu nem seu. Ele não pode ser apropriado por nenhum outro, senão ele perde a característica de ser o nós. Então ele é um incômodo para os dois, né? Ninguém pode declarar o nós. Aí está, na minha visão, a beleza de que existe uma sabedoria, existe uma demanda do silêncio na regulação e na legitimação de contornos de consciência. O nós ele demanda a nossa participação, né? E o engajamento da nossa determinação na renovação dessa participação. Então, é um engrandecimento do nosso senso de participação. Quando duas pessoas se relacionam, surge um nós, que é uma espécie de bem comum, um bem comum. Né? Então, o ser humano, por ser relacional, ele precisa pensar o benefício próprio, problema um, mas ele precisa contemplar um outro benefício, senão a gente realmente tem um problema muito sério. Né? A gente está sendo muito consumido por uma ganância, né, do interesse próprio que nos corrompe mesmo. A degradação social, em muitos sentidos, é por conta dessa corrupção. Do eu, né? O tempo todo o eu. Tá? O nosso eu, ele está onerado, na verdade. Ele tem um desenho psíquico. Eu não acredito que ele consiga dar conta de todas as coisas. Né? A psique tem vários sujeitos de organização. O eu não é o único sujeito de organização. Só que a gente vive como se ele fosse. Então, eu não acho que o eu possa, em sua perspectiva exercício, dar conta de todas as coisas. Senão, porque outros sujeitos de organização.
né? Então, nós é o sujeito de organização. A gente sabe disso, quem é terapeuta, na medida em que o sistema familiar, ela não tem um eu enquanto agente de organização, ela tem um centro vazio. Geralmente, se uma pessoa está organizando uma família, isso é em detrimento ao processo de diferenciação dela. Ela vai espiar a vida, de alguma maneira. Ela está exercendo um poder que ela não tem o direito. Então, o nós familiar é um sistema, né, que vai se colocando em equilíbrio através da dinâmica afetiva das gerações que se colocam. Tá? Então, o nós é o nosso lugar de nascimento, nós nascemos no nós. Né? E se você não se vale de uma crença, você tem que admitir que você não escolheu esse nós. Tá? Então, eu gosto muito de primeiro eu vou me valer da história como contada pelo meu corpo, para ter um senso de realidade, de troca com a diferença. Porque a gente pode ir muito longe da nossa crença e é exatamente aonde eu vou, em algum momento, aniquilar aquele que não pactuou com ela. Tá? Mais que inebriado de intenções maravilhosas. Então, nós nascemos no nós, nossa família, né? Esse corpo relacional. Né? E se nós chegamos à idade adulta é porque cuidaram da gente, ou seja, houveram agentes de cuidado parental, pai e mamãe, ou seja lá quem foi que cumpriu esse trabalho. Né? E fez isso nos convidando a ser de uma determinada maneira, né? Dando atenção a determinadas potências e às vezes rejeitando outras. Então esses são os primeiros gestores da nossa vitalidade. Então, todos nós temos uma série de condicionamentos, né, na nossa base, né, que são como nós fomos vistos, como nós fomos reconhecidos, como nós fomos chamados a ser por aqueles que nos cuidaram. Né? Agora, o cuidado parental é o cuidado de um adulto para com uma criança. Né? Ou seja, e se esse amor ele é um amor selado pelo hermetismo da família. Por nós nascermos sem a capacidade de nos cuidar, nós precisamos de cuidadores. Os outros entes da natureza rapidinho já se cuidam e vão à tona. Né? Agora, isso não é uma coisa ruim para nós. A gente valoriza afeto e consegue ir para uma dimensão simbólica exatamente porque a gente é amado ou cuidado na infância de alguma maneira. A gente vai valorizar afeto, a gente vai valorizar as relações. Exatamente porque nessa primeira fase da nossa vida a gente foi cuidado por alguém. Então, eu percebo isso como o grande solo que propicia o nosso processo de diferenciação. Ao mesmo tempo, o grande desafio do processo de diferenciação começa com a distinção parental. Então, não tem como você amadurecer em termos de consciência se você não faz distinção parental. Você não pode ainda estar sendo governado pelas permissões que foram colocadas pelos seus pais, né? Porque elas são dimensionadas para organizar afetivamente uma criança. Muita carência assombra adultos porque existe um estado medroso de validação dos sentidos ainda governado pela dimensão de permissões parentais. Né? Então esse amor ele tende a ser incestuoso, ele tende a ser fechado, né? Ele tende a ser nostálgico, ele tende a ser regressivo. São vários problemas que a gente encontra no processo terapêutico. Né? E nisso existe uma autossabotagem, né? Aí está a captura do diferente para encenar um aspecto da minha infância, que é a projeção psíquica. Né? Então, muito do processo de integração começa em reconhecer o seu lugar, né, na família, o seu lugar de direito, né? Perceber como você foi mobilizado e gerou permissões para a vida em resposta a esses olhares, a essas determinações de papai e mamãe. Para você agora, enquanto adulto, ter a coragem de perguntar o que significa ser eu e o que significa produzir uma vida para mim. Então, muitas pessoas permanecem com corpos de adulto, mas com estruturas afetivas de criança. E respondendo ainda às demandas parentais. Então, o processo de diferenciação, exercício chamado processo de diferenciação, tá? Estou em direção à de cura, dos temas do grupo. Né? É exatamente perceber como você assimilou esses convites de vir a ser dos pais e agora ter a coragem de fazer uma pergunta. Né? O que significa isso para mim agora? Quanto disso é favorável? Como isso é capaz de renovar o meu contexto de significados? Né? Se isso se coloca impedimentos para eu amar o mais diferente. Até porque a gente reverencia a família se voltando para a diferença. E não ficando olhando para os nossos pais. Né? Então, o nós original de todos nós é essa família, mas, ao mesmo tempo, ele dá indicativo da coletividade humana. Né? Não só todos os nós que participamos do contexto de trabalho, das amizades, seja lá o que a gente faz, né? São as relações,
mas, ao mesmo tempo, ele dá indicativos do lugar original do estabelecimento do próprio processo de diferenciação humana. Quando você fala nós em termos de humano, você está falando do moleque desdentado lá do Japão, ou seja, está todo mundo envolvido nisso. Então, ele é um contexto muito amplo, é um contorno de consciência muito amplo. Você não pode pensar a consciência restrita ao eu. Não é possível, na minha visão, fazer terapia restrita ao eu, porque o que você vai conceber em termos de validação e legitimidade, se há um senso de si mesmo apartado, tende a ser muito comprometido, muito corrompido. Tá? Então, o sentido da roda de cura no Aletheia é constituir um senso de consciência em diálogo do eu com a sua potência, do eu com o outro, num senso de pertencimento e participação nos vínculos, sejam aqueles pregressos e sejam aqueles vindouros, frutos do investimento afetivo. Tá? A gente sabe que muito da nossa renovação afetiva vem sim de uma fertilidade que é característica da diferença. E o atracamento com a diferença tem uma primeira fase, que é uma fase de desacordo. Você precisa produzir um acordo. O acordo ele não está pré-estabelecido. Existe o acordo implícito na moralidade numa espécie de educação. Mas se você só se vale disso, você pode, se você só se adequa, muito dificilmente você vai encontrar a satisfação. O problema de criação de uma individualidade é a criação de uma individualidade. Inclusive, a gente tende a falar, eu fui criado pelos meus pais. Na verdade, você foi cuidado e educado pelos seus pais. A criação é um problema seu. Se criar é o seu problema. Você não foi criado pelos seus pais. Você tem o desafio de se criar agora. Você foi educado e você foi cuidado pelos seus pais. Tá? Não coloca a conta da sua criação neles, não. Esse é o seu desafio enquanto adulto. Com a diferença. Você precisa criar uma vida para você. É com a coletividade que você se investe, na geração que você está, tem uma série de diferenças. Então, criação não é algo dado. É um exercício colocado. Tá? Só para diferenciar essa palavra que tem esse contexto também. Então, o sul seria o eu, que seria o lugar de reconhecimento da potência. Tá? O oeste seria o tu, que seria como a alteridade mobiliza a minha intimidade. Como a gente se reconhece que o corpo está numa realidade de pertinência para a vida. Ele está sempre em diálogo com tudo que está acontecendo. Então, é uma proposta de geração de consciência vinculada à pertinência. Porque a pior coisa é você ter um senso de si mesmo, até mesmo no contexto de identidade, que é pouco relevante e pouco pertinente a quem você é. Você vai ficar meio... Que vida é essa que eu estou vivendo? Cadê os significados? Cadê os sentidos? E isso é um sintoma de alienação do corpo, da consciência e sua própria intimidade, tá? Da consciência e seus próprios vínculos. Tá? Então, o oeste seria esse desafio de perceber a pertinência e a relevância da vida mobilizada frente às ocasiões. Tá? O nós é o problema da reverência, é a conciliação afetiva com as permissões da infância e se engajar em perguntar, significa ser eu, significa viver, sempre se investindo no desconhecido e na diferença, que é onde a criação prospera. A criação prospera no desconhecido. Tá? Reciclagem é o que a gente faz quando fica voltando para o passado. Tá? E o voz seria exatamente essa ampla dimensão que o desconhecido tem para o nosso investimento. O que seria já o problema do propósito. Eu diferencio a atividade do desejo do problema do propósito. Então, na minha visão, o desejo, a atividade desejante, ela está muito comprometida com a produção de uma individualidade. E sim, com os vínculos que, de uma certa forma, me satisfazem e produzem isso que eu chamo de vida. Tá? Agora, quando eu falo de propósito, eu já estou falando de um problema maior. Eu estou falando de algum tipo de ousadia criativa ou incursão no desconhecido que se mantém desconhecido. O problema do misterioso. A gente não sabe de todas as coisas, a gente não controla todas as coisas. Então, fala de uma atividade criativa mais ousada, que pode, inclusive, contemplar a participação em algo maior do que o tempo da minha vida. Então, o campo do propósito é um campo de investimento afetivo para além de um imediatismo e para além, muitas vezes, da temporalidade de experiência de vida. São pessoas que se dedicam a coisas maiores. Então, eu acredito que isso é um lugar de residência, um lugar de habitação da nossa consciência que a gente vem abandonando gradativamente. Mas em muitos sentidos, o que é necessário para você dialogar com a profundidade do inconsciente coletivo. Então, é esse investimento mais longevo, um compromisso de sentido de vida, que vai para além do mero interesse próprio e pode contemplar a geração, pode contemplar um pensamento sobre o humano. Então, é assim que a gente contempla a roda de cura dentro de uma linguagem mais psíquica, tá? Enquanto trabalhos.
seria o desafio da honestidade, o desafio da autenticidade, o desafio da reverência e o desafio do serviço. Serviço é uma palavra interna nossa para disponibilidade. O grande desafio de praticar a aletheia é se reconhecer na disponibilidade. Na disponibilidade. Na disponibilidade. Tá? Se colocando frente ao desconhecido. Tem uma outra... deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Que sim, assim, muito vinculado até mesmo ao que o Bert Hellinger falava. Que é, por exemplo, botei aqui, né, essa coisa da psique da criança e da psique do adulto, né? Ou seja, a criança tem os pais na frente, então os pais, para todos nós, são intermediários do amor e do medo. Eles intermediam a relação do desconhecido, né? Então eles determinam um lugar, né? De certa forma eles determinam um lugar, né? Agora, o adulto ele não pode continuar tendo esses agentes de asseguramento na frente, obviamente, né? Obviamente, ele precisa tirar os pais da frente e, na medida em que ele vai encontrar, o destino, a finitude. Ele vai encontrar o medo mais fundamental. Ele vai ter que se colocar à frente do desconhecido, e é isso que amadurece a gente de consciência. Muito do nosso amadurecimento depende do medo, do papel do medo. O medo ele é a semente do cuidado. E ele pode não ser amadurecido. A gente sente medo porque a gente está sendo impactado, sendo convidado a ser frente ao desconhecido. E aí dialogar com ele, produzir consciência é o grande desafio. Então o medo ele cumpre um papel muito importante no nosso processo de diferenciação e muito dele acaba ficando capturado por dinâmicas infantis que continuam reciclando uma espécie de asseguramento parental. Tá? Então o adulto, de uma certa forma, a reverência é uma atividade das costas, na verdade. Você consegue ter os pais enquanto suporte nas suas costas e não enquanto agentes de determinação do seu destino. Esse é um grande problema. Tá? Aqui a gente tem uma roda de cura, né, mais próxima de um original xamânico, digamos assim, né, porque é uma experiência do xamanismo norte-americano. Né? E aqui você tem o sul representado pela serpente, o oeste representado pelo urso, o norte representado pelo beija-flor, o leste representado pela águia. Né? No xamanismo, né, tem uma coisa muito interessante, né, porque tudo é alimento. E o caminho natural de transporte de consciência é a alimentação. A gente se alimenta de algo, algo se alimenta da gente, assim as consciências vão transitando. Né? Então, o destino da cobra é ser devorada pela águia. E algumas rodas de cura é o ratinho. Né? O destino do ratinho é ser devorado pela águia. E a metáfora é belíssima. Né? O ratinho ele é excelente em ver as pequenas coisas, as migalhas, ele conhece cada recanto pequenininho. Né? E a águia ela conhece as coisas grandes. Então, esse diálogo do infinito, do grande com o íntimo, do pequeno com o grande, sabe? Eu considero bastante importante. Essa roda de cura, na verdade, é uma roda de cura que a gente tem no trabalho. Deixa eu ver se eu mostro uma imagem para vocês dela. Tá? Então, é o próprio caminho de criação de consciência através desses desafios. Tá? Então, aqui você está dentro de um simbolismo vinculado aos animais. E os animais no xamanismo eles têm um papel muito importante. Eles são declarações de honestidade. Né? O animal é o que ele é. Ele não finge ser outra coisa. Ele é aqui. E ao mesmo tempo, mas obviamente ele vive um determinismo instintivo que o ser humano não vive. O ser humano não se descobre. Né? Então, uma outra maneira de ver seria, só para vocês terem noção do que é isso, né? Esse é o trabalho antigo que a gente fez, mas só para vocês terem uma dimensão do que é com pessoas dentro. Né? É um processo, né? Fenomenológico. Estão vendo aí uma imagem com um bando de gente? Não? Acho que eu perdi, então. Cadê? Então, agora? Também não. Ué. A imagem está parecendo muito grande para a gente. Eu acho que... Então, mas aí é uma dimensão da imagem mesmo. Então, pessoal, eu vou ter que ficar devendo essa imagem, tá? Bom, voltei. Estão me vendo aí? O zoom às vezes dá zica, né? Tá. Então, eu falei um pouquinho do exercício humano, porque para o Aletheia é importante ser um exercício, não uma imagem, não uma proposição de mundo de homem, tá? O processo de diferenciação para o Aletheia, ele começa enquanto uma proposta da natureza e, sim, prospera na medida que a gente se investe afetivamente
cultivo da vitalidade constituindo uma consciência individual e cultura coletiva. Mas a gente percebe no Aletheia isso como uma proposta da natureza, porque o ser humano tem rosto, ele tem apetites, ele tem aptidões, né, já muito próprias dele, tá? E ocasiões de seu nascimento. Então, se você olhar o mundo, né, o ser humano que nasce num lugar, ele também é fruto daquele lugar, de alguma maneira. Isso é uma coisa muito bonita. E a gente perde um pouco essa dimensão. Não acho que ele seja só isso, não, tá? Eu não tenho essa visão determinista nata. Mas, sim, ele, de uma certa forma, vai ser um agente representante de um determinado lugar. Ele vai se alimentar do que tem ali, ele vai dialogar com aqueles bichos, vai beber daquela água, né? Então, se você vê o mundo afora, as culturas foram produzidas estabelecendo um diálogo com seus lugares. Então, é lugar de afeto. Eu acredito que a gente precisa recuperar essa produção de consciência vinculada ao afeto, a produção de afeto com o lugar. Porque com essa recente, não tão mais recente globalização, tudo virou lugar nenhum. E isso é um problema para o ser humano também. Isso também é um problema para o ser humano. Tá? O último aspecto que eu quero abordar com vocês é esse sentido de consciência criativa ou criadora, né? O grande diferencial do ser humano com relação aos outros entes da natureza é essa capacidade criativa. O ser humano é algo em obra, a gente se produz, a gente produz uma vida para a gente, né? Então, isso é o processo de diferenciação. Quando a gente não amadurece o medo, aqui a gente acaba ficando refém de um conforto, de um asseguramento muito infantil. Muito infantil. Aí a manutenção da vida acaba ganhando uma dimensão muito grande sobre o que seria essa ousadia criativa de dialogar com o desconhecido e com a diferença. Isso é um problema muito grande no nosso tempo. A gente meio que se cristaliza muito cedo, consolida uma identidade, a gente às vezes é hipercoerente com essa identidade e se torna muito defensivo em relação às características dela. Muito alheio a como a diferença nos mobiliza. E a gente começa muito mais a lutar por um asseguramento e um conforto, e em muitos sentidos em detrimento de que seria uma experiência mais criativa, né, frente à diferença. Sabe? Isso eu percebo como um problema também que vai aos pouquinhos aniquilando a nossa afetividade. Porque o diferente, ele me convida a ser outro. Essa é a beleza da diferença, né? Ele me renova. Se você está com dificuldade de mudar, olha em volta. Os outros estão vivendo de uma forma diferente, sabe? Então, é porque a gente, às vezes, não se dá conta, a gente fica muito fixado na nossa forma de ser e a gente vai dificultando a nossa mudança. A mudança é uma característica para o corpo, é própria do corpo, ele está num estado de mudança. E se você olhar em volta, a diferença é abundante. É muito estranho uma pessoa se colocar numa situação onde é difícil mudar. Muito estranho. É um sintoma de que ela se tornou muito alheia ao seu corpo e ao imenso potencial que ele resguarda, e também ela está muito alheia à diferença. Então, isso é um indicativo muito grande de defesa, né? Tá? Então, isso é um alerta que eu dou, porque seria o sentido oposto à criação, né? Muito da criação seria esse senso de pertencimento e participação celebrado. Eu percebo a criação enquanto uma dimensão da psique, né? Enquanto capacidade de celebrar o que significa ser humano. E quando você fala o que significa ser humano, você está falando da vastidão de significados que o ser humano pode produzir. Então, a gente diferencia no Aletheia. O Aletheia estimula o processo de diferenciação, né? Novamente, estando diferenças do corpo, que produz a consciência e identidade, também se valendo dessas diferenças. Tá? A gente propõe 2 exercícios. Você se distingue, você se diferencia, você vai em direção ao que você escolhe e produza significados e esteja vinculado a sentidos em relação a isso, dialogando com os outros que estão fazendo isso à maneira deles, né? Você começa a estabelecer o que a gente fala de exercício de semelhança. Você tem o direito de ser eu. E fazer isso, o outro aparentemente também tem. E esse direito não é um poder meu. Não é porque o outro faz o que eu gosto ou concorda comigo, né? Ele tem o direito porque ele é humano de ir em direção àquilo que tem sentido para ele. Isso não é livre de conflitos e de atritos. É próprio do ser humano se esbarrar e dialogar. Então, isso não é um garantidor de que tudo vai ficar bem. Não, mas isso é um exercício, né, que não faz uma pessoa se convencer de que ela tem um poder sobre o outro para qual ela não tem direito. Faz com que a gente não brinque de Deus, né? A gente tem uma tendência muito grande a brincar de Deus. Então, a gente exercita a nossa diferenciação e a gente celebra a nossa semelhança. É isso que a referência do corpo se presta para quem pratica Aletheia. Então, muito dessa dimensão criativa seria
é uma experiência de intensidade partilhada por conta dessa reverência à nossa intrínseca semelhança. Tá? Então, esse aspecto de criação é uma dimensão da nossa consciência participativa original, que no Aletheia é o sentido proposto de conciliação com a natureza. Então, Mauro participar mais deste corpo, porque é o corpo aos cuidados do Mauro, ele não é o meu corpo, ele é o corpo aos meus cuidados. Tá? Eu brinco com isso, que a gente tem o jargão da propriedade, né? Se apropria de tudo. Às vezes isso é uma coisa meio perigosa, não sei se esse corpo é minha propriedade, porque se eu tivesse realmente domínio com ele, eu falaria, eu não quero que você me traga essa sensação, e ele obedeceria. Eu não tenho disciplina, não. Então, eu participo desse corpo. Eu não tenho domínio sobre ele. Eu nem quero ter. Eu acho que ter domínio sobre o corpo é uma atrocidade. Tá? É celebrar essa participação é o que faz a gente ter a dimensão da riqueza da vida enquanto partilha. Né? É uma metáfora muito bem colocada na história simbólica original do Ocidente, que é o cristianismo. Tá? Isso está colocado lá, da maneira deles. Né? Então, seria a celebração desse senso de participação original do eu no corpo, do corpo na humanidade e da humanidade na natureza. Quando você fala de psique, você está falando de uma rede afetiva que não é só humana. Né? A psique ela nos reduz à nossa humanidade. E por que eu sei disso? Eu sou afetado pela natureza. Se eu sou afetado, existe troca sensível. Existe uma rede psíquica que se conjuga na experiência humana, mas ela não se esgota na minha humanidade. Tá? Isso é fato. Tá? E, pelo menos no xamanismo, isso sempre se soube. A gente está muito restrito a pensar a psique enquanto a problemática do eu que nos sustenta. Isso é uma tragédia do nosso tempo. A gente vive de uma forma tão inautêntica e desacordo com o corpo, com a natureza, que a gente se problematiza e começa a lidar com o problema disso ou não. E acha que isso é bom. Não, em algum momento existem coisas maiores do que o eu deve se dedicar. Né? Eu acredito que em algum momento a gente pode ter, na medida que a gente não se problematiza e fica o tempo todo lidando com o problema que a gente se tornou, a gente pode ganhar consciência de que existem coisas maiores do que o eu. Né? No sentido da roda de cura, o voz seria essa dimensão. Porque nós somos muito pequenos, na verdade é essa. O eu é muito pequenininho. Né? Se você vai gerar consciência de si, muito provavelmente você vai ter uma série de desencantamentos, de como você amortecia os desconhecidos, de como você se alienava da finitude, de como você se achava maior do que você verdadeiramente é. O eu, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Né? Então, esse sentido de humildade, não uma imagem de humildade, mas uma experiência humilde, né? É um indicativo, na minha visão, de que você está acessando na sua profundidade inconsciente. Né? O sentido de amadurecimento do eu não é ser especial, de alguma maneira, não estar sobre os outros. É ser um entre outros. É ser um entre outros. Eu percebo que o eu amadurece na medida em que ele perde a ilusão de infantilidade característica da infância. Quando a gente é criança, a gente se acha no céu do mundo. E naquela fase está bacana, não tem problema não. Mas se você continua um adulto achando isso e tentando ficar nesse lugar, meus pêsames. Tá? É um péssimo sinal de imaturidade, né? E de que os outros sempre vão ser, de uma certa forma, objetos para serem apropriados para o seu usufruto. Então, isso é uma calamidade. O eu amadurece ganhando a dimensão de potência da sua relação viva e ele vai se tornando um agente de contorno de uma vastidão. E nisso ele vai reconhecendo a sua pequenez. Nós somos muito pequenos frente à vida, mas isso é digno. Isso é digno. É digna a pessoa que é capaz de reconhecer a sua fragilidade, é digna a pessoa que é capaz de expor a sua vulnerabilidade. Se você é humano, você é falho, você está disponível ao erro a todo momento, você é frágil, você é vulnerável. Não porque é Mauro ou José, porque é humano. Porque é humano. E muitas pessoas vão criando imagens para se opor a isso e dessa maneira é que vão cerceando a capacidade de mudar, porque defendem tanto uma imagem, defendem tanto uma imagem, defendem tanto uma imagem, sabe? Qual é o problema de ser frágil? Qual é o problema de ser vulnerável? O processo curativo é muitas vezes onde você encontra o lugar amolecido, onde você encontra a umidade que vai novamente amolecer o barro. Você precisa amolecer esse barro para você poder modelar uma nova forma. Então, quando você fala de fragilidade, você está falando dessa mobilidade natural do ser humano. E o corpo humano ele é muito móvel, muito elástico. Né? Ele tem todas essas emoções ao seu dispor. E o ego ele pode ficar num lugar muito apartado, com muito poucos recursos, porque
foi gradativamente se opondo a essa riqueza interna. Tá? Então, a criação seria essa experiência de estar com muitos recursos à sua disposição, uma imensa capacidade de dialogar com a diferença e não precisar tanto estar igualando o outro a você para legitimá-lo. Então, a gente fala de distinção, exercício de semelhança, que seria um campo de igualdade. Campos de igualdade fazem parte do nosso processo de diferenciação. Né? Quando, por exemplo, se eu sou fluminense, fazer parte de quem é fluminense é um campo de igualdade. Nós somos fluminenses. Sim? Temos um problema lá, sei lá, com o Vasco e o Flamengo, eu não acompanho isso, mas acho que é uma coisa desse campo aí. Né? Mas, enfim, é um campo de identificação. Né? Isso é próprio do processo de diferenciação. Só que eu preciso me dar conta de que isso é uma dimensão parcial da vida. Né? E que quando eu estou na intensidade daquilo, ela está num contexto de legitimidade mundial também com a diferença de outros campos de igualdade. O problema de dar forma ao homem, modelar o mundo, é confundir igualdade com semelhança. Nenhuma demarcação do humano é capaz de dar conta do humano. E isso é uma dimensão de humildade que a gente precisa admitir. Porque seja que demarcação que você der, deixou muita coisa de fora, eclipsou muitas coisas. E essa experiência de humildade será uma coisa muito bonita, que é nós vivemos possibilidades. O tempo todo. Nós vivemos possibilidades e temos visões parciais das coisas. Isso é um sentido de amadurecimento do ego. Quando eu falo mundo, é o mundo que eu vejo, é o mundo que eu experimento, não é o mundo. Me desculpe, não é. Isso é a base da ilusão de muitas pessoas. Você chama de mundo, não é o mundo. É o mundo que você experimenta e declara. Ele não é coincidente com o que a pessoa do seu lado chama de mundo. Não é. Tá? Então, no vocabulário, a gente pode usar a mesma palavra, mas quando você vai para a dimensão afetiva, são coisas bem diferentes. E se dar conta disso é uma realização consciente da sua realidade. E é estabelecer um meio de diálogo mais cordial com a diferença. Isso é um indicativo do eu ganhando mais essa dimensão de periferia e se reconhecendo um entre outros. Tá? Então, perde essa ilusão de centralidade da infância e vai se tornando um agente de participação da vida. E reconhece exatamente esse cara que vê o mundo diferente, ele enriquece a minha experiência. Para que eu vou igualar ele a mim para validar? O fato dele ser diferente me enriquece. Exatamente me enriquece. Porque ele sendo outro, ele me convida a ser outro. Ele é capaz de, quando dialoga comigo, acordar o potencial inconsciente que existe em mim. Então, esse seria o sentido criativo e de amadurecimento do eu. Né? Ele vai ganhando a dimensão de pequenez de sua condição e aí mora, na minha visão, uma dignidade. Não existe aí um problema, não. Tá? Então, quando a gente está muito defendendo imagens, a gente tem um vício muito chato hoje em dia, que todas as pessoas estão demonstrando poder o tempo todo. Uma eterna demonstração de poder numa espécie de marketing pessoal, né, que a gente adotou hoje em dia. Coisa muito comum. Né? Isso tornou uma coisa bastante chata, na verdade, porque a gente não vive isso. Né? E muitas vezes é a produção de identidade não baseada em vida vivida, sabe? E isso, às vezes, depois se volta contra a gente, sabe? É uma coisa que, às vezes, se volta contra a gente. A nossa identidade ela precisa ser produzida em vida vivida para descansar. Né? Não é quem eu quero ser, não é como eu quero ser visto. É como, de uma maneira, eu sou, experimento a vida. Né? É importante que a identidade não perca essa dimensão de ser produzida numa vida vivida. Então, eu diferencio identidade de identificação. Quando eu estou no meu cotidiano me relacionando com alguém e convencendo ele que eu sou tal, porque é como eu quero ser visto, eu estou cometendo uma traição imensa com relação à minha própria vida. Eu estou necessariamente, em algum momento, me colocando numa situação de esgotamento do meu relacionamento. Eu vou perder o relacionamento. Então, essa dimensão criativa, voltando para ela, né, fui para outro lugar, ela fala desse senso de pertencimento e participação nessa coletividade humana e na natureza que nos sustenta. O nosso corpo ele tem a memória da criação. A criação tem muito a ver com memória. Os gregos sabiam disso. Né? Muito, muito a ver com memória. O nosso corpo ele é assim porque ele participou da criação da vida. Né? Um diálogo de milhares e milhares e milhares e milhares. Né? A gente precisa diferenciar a criação de invenção. Né? A gente acha que criação é, de uma certa forma, produzir algo novo. Né? Tem muito mais a ver com o renovado do que o novo. Né? O que é criação, né? É aquilo que é pertinente ao coletivo. E por isso passa a ser uma espécie de forma de vida mesmo. A gente vê isso na obra de arte, eu venho do campo da arte.
né? A obra de arte ela é algo aberto, que vai, geração após geração, novamente convocando as pessoas a produzirem significados e sentidos. Quando você vê um vaso grego, né, ele era usado para armazenar vinho ou sementes, hoje em dia ele está lá no British Museum, ele tinha aqui no Museu da Quinta da Boa Vista, mas a gente tocou fogo nele, né? A gente tem o mau hábito de botar fogo em museus no Brasil, né? Mas eu não vou entrar nessa seara porque isso me deixa bem triste, sabe? Eu venho desse campo e para mim isso aí é uma lástima terrível. Mas enfim, ou seja, é propositivo. Muito do aspecto de criação é você ganhar uma dimensão propositiva. E você vê que a obra de arte consegue fazer isso. Eu acredito que a melhor forma de ver o ser humano é através da experiência da beleza, o sentido do belo, né? Porque é aquilo que se sustenta em sua presença e convida os outros à presença, né? Então, aí você dá indicativos de que existe uma dimensão de consciência que ganha uma pertinência para uma coletividade, né? A obra de arte ela vai para além da vida do seu criador, né? Ela é uma criação, né? Porque, de uma certa forma, ela continua convocando aqueles que a visitam a pensarem sobre si, a pensarem sobre a vida, a pensarem sobre o tempo, pensarem sobre, seja lá o que for que elas se veem convidadas a pensar. Então, é uma espécie de abertura para a profundidade da dimensão humana. E o que eu queria deixar hoje, principalmente para vocês, é que o corpo possui essa dimensão. Eu acredito que é isso que o aspecto criativo seria essa diferença, né? Ou seja, seria o papel do homem na Terra. A abelha faz mel, o homem cria beleza, né? Então, quando a gente consegue ir nessa direção, existe uma satisfação de uma certa forma ter cumprido o seu papel. Porque eu acredito que quando você fala de natureza, né, é coletiva, é vida coletiva, se a natureza não faz o que ela faz, vai haver um padecimento de uma série de coisas. Agora, será que o ser humano também não tem um papel a cumprir, né, já que ele é parte da natureza? Dentro das tradições, da tradição xamânica que eu participo, o desafio do ser humano é produzir beleza. O ato de criação, quando você cria algo, você convoca os outros entes da natureza para uma espécie de gênesis da sua criação. Então, a gente transporta a vida de uma realidade física para uma dimensão simbólica. E isso só o ser humano faz. Só o ser humano faz isso, né? Então, esse diferencial do ser humano, esse exercício simbólico, né, que consegue ganhar uma dimensão de pertinência para além da minha individualidade, é o grande desafio que eu acho que uma pessoa pode se colocar à frente a esse desconhecido avassalador que insiste diariamente em se colocar à frente a nós. Então, você tem o desafio de se colocar à frente a ele também, produzir significados, se deslocar em termos de sentidos e ganhar uma vida simbólica, ter uma dimensão de uma vida simbólica. Tá? Esse seria o grande desafio que o ser humano se vale para lidar com o problema da finitude, né? Então, o sentido da consciência criadora na Aletheia é uma proposta conciliatória em relação à natureza. Primeiro, é íntima, corpo, emoções, relação com a alteridade, a diferença que é fértil, né, que me torna fértil, e sim, para além do humano, a própria natureza que me sustenta, né, porque eu só consigo me sustentar porque eu me alimento das coisas, né, e a gente pode estar sendo muito pouco reverente a essa cadeia de geração de consciência que sustenta a vida, sabe? Então, isso é um pensamento muito importante para essa nossa era, o pensamento da sustentabilidade, né? Eu acredito que não só dimensionar uma pessoa que se sustenta porque se alimenta da própria sexualidade, se alimenta das próprias emoções, as emoções são fonte de alimento, esse alimento que nos falta, tá? Essa referência que nos falta, ela não pode ser produzida tão somente por algo fora. O fora, ao encontro com isso, produz satisfação. Prazer não é satisfação. Você pode ter muito prazer e ele não é satisfação. E o que diferencia o prazer da satisfação é exatamente o polo oposto do prazer, que é a dor. Quando o prazer dialoga com a dor, vem uma justa medida, que é a satisfação, né? A dor é uma informação de limites. No diálogo, o prazer fala, até aqui tá bom. Se você excede, não é mais satisfatória a experiência. A gente sabe disso quando a gente come que nem uma cabra, né, o que a gente gosta, e a gente vê que a situação foi de calamidade e não foi de satisfação. Então, o corpo ele tem vários movimentos de regulação que comunicam
comunicam limites, a respiração, a fome, né? O próprio sono, né? Vale a pena voltar a se interessar por essa inteligência sensível que mora no nosso corpo. Então, a gente pode estar muito alheio a esses ciclos, né, da natureza com os quais o corpo participa. E aí vem muitos problemas de somatização. Tá? A somatização é algo muito comum. Muito comum, tá? Então, o sentido de consciência criadora seria um sentido de investimento de si numa perspectiva de propósito, para além meramente do que você contempla enquanto individualidade. Então, para o Aletheia, a individualidade não é o sentido, a individualidade é uma passagem. Eu não acredito que a individualidade por si só mereça ser um sentido de vida. Você tem dentro do pensamento da consciência uma querela. Alguns falam, não, a individualidade é o sentido, outros falam, não, a individualidade é uma passagem. Eu compactuo com aqueles que veem a individualidade enquanto passagem. Eu percebo que a nossa individualidade ela virou um beco. A gente está padecendo muito por conta disso. Assim como o corpo, o meu senso de mim mesmo precisa ser fluido, ele precisa ser passagem para algo maior do que eu. E existem coisas maiores do que eu. Olha em volta. É muita coisa maior do que eu. Não se dá conta disso é viver uma grande ilusão. Então, eu não proponho que você seja grande. Eu acho que você seja justo, você seja satisfeito. É uma medida saudável para você viver. E que, tendo essas referências, você possa se dedicar a algo maior do que você. Eu acredito que aí mora a dimensão de beleza do ser humano que reverencia e deixa legados simbólicos, novos acessos à psique. Eu acredito que todo ser humano tem essa capacidade, mas na medida em que se ocupa muito consigo mesmo, vive a falta, vive um medo infantil, acaba se problematizando e ficando em volta do próprio ramo, sabe? Então, eu não proponho o crescimento do eu proponho o crescimento do engajamento do eu com a vida, da participação do eu com a vida, mas é diferente do crescimento do eu. O eu não cresce. Então, o nosso senso de individualidade seria uma dimensão de passagem da vitalidade para vínculos cada vez mais ousados com relação à diferença. E isso estabelece o suporte para você poder mergulhar no inconsciente coletivo, na minha visão. Tá? E, obviamente, se estabelece enquanto um processo sensível. Bom, pessoal, falei um pouquinho aí do Aletheia no começo e abordei um pouquinho essas temáticas. Alguém gostaria de me confrontar com alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Deu para entender o que eu falei também? Não, porque eu falo meio rápido e meio enrolado. Espero que sim. Espero que sim. É difícil até fazer pergunta, Mauro. Não, tranquilo, é muita coisa. Enquanto você vai falando, eu fui pensando várias coisas, inclusive como mãe, por exemplo, quando você fala dessa dependência emocional do adulto, essa referência infantil, né? Se enquanto pais tem algo que a gente possa fazer para poder favorecer esse amadurecimento de forma mais saudável, por exemplo. Essa é uma pergunta que eu estou vivendo também. Eu tenho uma pequena de 1 ano e 1 mês. Agora vai fazer 1 ano e meio. Estou adorando. O papel parental é um desafio imenso, né? Porque ser pai e mãe, ele não é só um papel social, ele é um papel frente à psique, né? Porque se alguém não cumpre esse papel, a vida não segue. Então existe aí uma demanda psíquica, não é só uma demanda social, tá? Por isso que é algo tão vital e fundamental para todos nós, né? Eu estou revisitando muito, né, o que significa pai e mãe, né? Porque agora que eu estou exercitando, as referências que eu tinha eram do meu pai, né? Então não tem como você não olhar para isso. É natural, é como você atualiza, mas preciso ser o pai da minha filha, né? Eu não posso ser o filho do meu pai, né? São relações diferentes. Eu preciso ser ambas as coisas, mas no sentido propositivo para ela, né? Porque existe aí épocas, vidas diferentes em jogo, né? Eu acredito que o grande desafio é você perceber aquilo que é da criança, né? Eu sou contra, sendo bem honesto, educar da mesma forma, sabe? Por mais que a educação seja uma dimensão moral, característica de uma família e mesmo de um indivíduo que reconhece o mundo de tal forma, eu acho que o desafio do pai é reconhecer o potencial da criança. Nós somos diferentes, mesmo irmãos somos diferentes. Então, eu não posso tratar da mesma forma. Às vezes a gente tem uma imagem meio romântica de amor, a gente fala, não, eu trato todo mundo igual. Você trata todo mundo igual, você acha que isso é bom?
É ruim você tratar todo mundo igual, as pessoas são diferentes, né? Então, o amor ele precisa ter essa dimensão móvel, ampla, né? Vasta, de se colocar à frente da diferença, né? É mesmo a comparação também é ruim, né? De A você falar, comparação. não, teu irmão faz assim, por que você não faz também? Sei lá, algo assim. Isso deixa muitas marcas, né? Muitas pessoas, né? Porque você deixa a referência sempre na diferença de uma outra pessoa, né? O que eu procuro perceber é qual é a referência daquilo que é o potencial dessa criança. Eu acredito que o bom trabalho parental é estimular o potencial da criança. Os potenciais são distintos. Nós temos tendências e potenciais diferentes. Dá para perceber, não dá para fingir que não. Nós não somos iguais, né? Então, convidar ela a ser ela, com o que é característico para ela e quais são as experiências melhores para ela, me coloca na reflexão de como eu vejo o mundo, o que é bom para ela, mas um pouco do que é bom para ela que tem que me dizer, não vou ser eu que vou impor ela, né? Então é esse desafio que eu me vejo também percebendo, né? Porque me cabe, enquanto pai, dar as melhores experiências para desenvolver o potencial dela. E é o potencial dela. Eu não posso, aí tá, por mais que eu queira o melhor para ela, eu preciso admitir, enquanto pai, que eu vou falar baixinho. Eu não sei o que é melhor para ela. E mantém baixinho, pelo menos, sabe? Para estar no Pode querer fazer o desenho para dar exercício ou fazer a prova para ela, né? Tem que deixar a criança fazer o seu desenho e ter sua arte, né? Porque esse limite entre a permissividade, né? A amizade com o filho e o limite é muito difícil às vezes. É muito difícil. É muito difícil porque tem um papel a cumprir, né, de ser o agente de inserção na sociedade, né? E sim, de colocar limites. A criança, ela, às vezes, não sabe limite, é o papel do pai mesmo. E nem sempre é uma experiência agradável, mas ela é necessária, né? Ela é necessária. É porque, enquanto pai e mãe, a gente está intermediando a relação com o desconhecido. A criança ela não tem a capacidade de lidar com essa diferença. Quando ela tem uma incursão muito forte da diferença, tende a ser traumático. Então, tem que ter o pai e a mãe regulando mesmo. Tem que ter um vaso hermético, né, de preservação da criança. E, na minha visão, a criança ela está vivendo a potência dela. Eu acho que quando a gente é criança, a gente está vivendo nosso centro sexual. A gente está totalmente vivendo a nossa potência. E potência é diferente de consciência, né? E a potência ela é inconsciente e inconsequente. Então a criança não sabe mesmo, não tem noção de consequência. É o trabalho do pai e da mãe dimensionar que, aos pouquinhos, na medida que a gente amadurece, a gente percebe que a gente não vive sozinho no mundo, que a gente tem que fazer acordos, que a gente tem que ceder para o outro também. Esse desafio relacional do amadurecimento. Isso precisa ser ensinado em alguma medida. Mas dar segurança sem inibir o erro, né? Porque o erro ele é muito importante para o desenvolvimento psíquico e da nossa consciência. A disponibilidade para errar é o que faz uma pessoa ser inteligente, é o que faz uma pessoa amadurecer, sabe? Então, muitas vezes, a educação deixa uma marca porque ela é inibidora do medo, então há uma distância, o medo de errar. É bom errar. Errar é o que faz a gente aprender, né? Então, ao mesmo tempo, dá segurança, mas também sem alienar dos riscos. Esse é um outro problema. Porque alguns pais, eles cercam muito, né? E aí a criança ela fica muito além da dimensão de risco, né? Então, acho que dar segurança, mas também não alienar o risco é importante, né? São problemas. Mas o mais fundamental que eu fico atento é reconhecer o que é único dela, da minha filha, Aurora, e estimular isso. Estimular isso, né? Isso, para mim, seria o grande desafio. Para ela ter ela poder se assegurar na potência dela, e não numa imagem de mundo minha, naquilo que eu gostaria que ela fosse. Então, acho que tem uma reflexão constante que o pai e a mãe têm que estar para não estar impondo, né, sobre a criança realidades, mas, ao mesmo tempo, sim, se comunicando, porque eu sou o pai dela, você é a mãe de quem você é a mãe. Então, existe uma característica que é própria minha e isso deve ser comunicado. Deve ser comunidade. Não é se anular enquanto pai e mãe isso não seria bom, né? Porque ela pertence a uma família e existe uma comunicação nisso, né? Eu percebo que nós somos agentes geracionais, né? Nós pertencemos a uma família. Então, toda pessoa que nasce, nascimento e finitude são movimentos da família, não são acontecimentos individuais, né? A gente está comunicando a vida, a gente está transportando a vida adiante, sabe? E esse é o problema da reverência. Eu acredito que o nosso tempo abandonou muito o exercício da reverência. Que é de onde eu venho. A gente faz muita terapia porque a gente não reverencia. A gente não tem o suporte, o sustento de onde a gente veio. É a maior parte do problema terapêutico. A gente não tem
a sabedoria da nossa experiência de vida vivida, porque muitas vezes a gente se deu o trabalho de significar isso. Então, aí mora o sustento. Muitas vezes a gente quer fazer diferente, quer fazer, não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe, porque tem esse conflito, né, entre filhos e tem. Vou fazer do meu jeito, não vou fazer, não vou ser igual e tal, enfim, tem uma... Mas quando a referência... parte da vida que a gente confronta com isso, né, pelo menos tem uma experiência a pessoal. referência é o pai, o centro da pergunta é a forma de ser do pai. Né? Rejeitar nunca libertou ninguém de nada, né? Beleza, a gente acha que se liberta quando rejeita, né? A gente se liberta quando pega. São dois movimentos muito diferentes. Então, a rejeição é uma brincadeira, é um simulacro. A gente chama isso de resposta, né? Eu me diferencio respondendo. Se eu respondo aquela referência. Então, a pergunta continua sendo do meu pai ou da minha mãe. O que substitui muitas vezes é um soluço de liberdade, são soluços. Né? A gente não consegue ir muito longe daquela forma de ser, porque é aquilo que vai validar. E a gente pode validar pela negação. Coisas podem ser validadas pela negação. É muito comum isso, na verdade. O desafio é se afirmar na sua potência. Né? Se afirmar na sua potência. Esse é o grande desafio. É o grande desafio.